Fala pessoal, Felipe aqui de volta no canal da Coinext, e nesse vídeo nós vamos falar de um dos assuntos mais interessantes, das questões mais profundas do mercado cripto, que é qual que é melhor, Ethereum ou Solana? Ou as duas são equivalentes, uma pode passar a outra, a Solana pode passar o Ethereum? Nesse vídeo a gente vai ver ali alguns fundamentos, algumas coisas que podem nos nortear para trazer essa resposta de qual que é melhor, Ethereum ou Solana. Tokenomics, usabilidade, transações por segundo, vários fundamentos nós vamos analisar, e no final desse vídeo eu vou dar a minha opinião sobre qual que eu acho que vai se valorizar mais, qual que é mais interessante para esse ciclo. Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, para a gente começar esse vídeo, a gente precisa entender um pouco do que aconteceu com a Solana até recentemente, né? A gente teve ali a queda da FTX, ali juntamente com a Alameda Research, que era um dos maiores investidores ali, um dos maiores incentivadores do ecossistema da Solana. E o projeto, por mais que não tenha perdido os seus fundamentos, sofreu muito por conta dessa fraude que foi evidenciada ali com a FTX. O Sam Bankman-Fried, né, o SBF, ele pegou o dinheiro dos clientes que estavam na corretora e usou ele para fazer trade. A Alameda também fez esses trades utilizando o dinheiro dos investidores que deixavam o dinheiro naquela corretora, e ela era um dos maiores investidores do ecossistema da Solana. Então, obviamente, Solana saiu muito. A gente viu Solana abaixo de $10, depois ela teve uma recuperação exponencial bem interessante, até porque o preço não refletia os fundamentos que não tinham mudado. Então a gente teve uma recuperação ali de mais de 10 vezes da Solana, do seu valor, do seu, como eu posso dizer, né, da sua mínima recente. Ela teve uma valorização bem interessante, é como se ela já tivesse tido o bull market dela, mas não, ela simplesmente voltou ao valor que ela deveria estar se não houvesse esse escândalo da FTX. Então, entendendo isso, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente começar a analisar alguns indicadores específicos. O primeiro que eu quero trazer para vocês é o Tokenomics. O Ethereum, e aí eu vou fazer a comparação entre Ethereum e Solana sempre desses indicadores. Então, falando de Tokenomics, esse site aqui que é o Ultra Sound Money, ele traz para a gente aqui, deixa eu dar mais uma comparação de como o Ethereum é e como ele seria se ele ainda estivesse no Proof of Stake, no Proof of Work, na verdade. Essa aqui era a curva quando ele era Proof of Work. Aqui, depois do demerge, ele virou Proof of Stake. A gente teve uma deflação ao longo do tempo. Só que com, aqui a partir de março, abril, a gente teve redução nas taxas. Ele tem voltado a ser inflacionário, mas assim, muito pouco, né? Deu nem 1% ao ano, e a gente está analisando um intervalo de tempo aqui de mais de 3 anos. Se o Ethereum ainda fosse Proof of Work, olha só como que seria a inflação dele. Então, estaria bem maior do que Proof of Stake, olha só. Então, a gente está tendo uma queda bem interessante no valor da quantidade de Ethereum que a gente teria se não tivesse essa atualização do demerge. Então, assim, Ethereum, ela em alguns momentos ela vai ser inflacionária, mas entenda que Ethereum ela é deflacionária. Quando a gente vai para a Solana, a situação muda um pouco, porque a Solana ela é inflacionária. Então, olha só, isso aqui é o gráfico de crescimento da Solana. Você consegue perceber claramente que a gente tem um crescimento linear, né? Aqui, olha só, inflação, olha só, tem o time ali, a inflação ela vai aumentando ao longo do tempo, até meados de 2035, onde nós não vamos ter mais novas impressões de tokens da Solana. Então, nesse ponto, em questão de inflação, a Ethereum ela é mais interessante. A inflação está diretamente ligada, e isso é um dos fatores mais ligados ao preço do ativo, é a inflação. Então, Solana ela perde para Ethereum nesse sentido. Agora, quando a gente começa a olhar uma métrica de utilização da rede, ali, endereços ativos, se a rede está sendo utilizada ou não pela comunidade, a gente consegue ver que, olha só, esse aqui é um gráfico comparando a Ethereum e a Solana. A Solana, ela tem um volume de endereços, né, diários muito maior que a Ethereum ao longo do tempo. Então, assim, a Ethereum é essa linha cinza aqui embaixo,
a Solana, essa linha verde, claramente a gente consegue ver que a Solana ela tem mais endereços ativos. Isso olhando um histórico recente aqui. Deixa eu pegar aqui 3 anos. Conseguimos perceber claramente que a Solana ela tem um crescimento muito alto. Isso aqui de 2023 para frente, esse período aqui, isso aqui, galera, é as meme coins que foram criadas ali na rede da Solana que trouxe essa movimentação aqui. Então a gente consegue ver Solana bem superior a Ethereum em endereços ativos, principalmente quando a gente olha ali 2024 para frente. Aqui em 2024 a gente já está vendo uma onda de airdrops, também teve na rede da Ethereum, mas a Solana para airdrops ela realmente se destacou bastante. E aqui são transações por dia. A Solana ela tem um volume de transação muito maior, mas isso é uma característica da rede, né? Uma característica da blockchain da Solana, ela privilegia ter um volume maior de negociações, né, de transações, enquanto a Ethereum ela privilegia ali sua segurança, sua descentralização. Então, nesse ponto de endereços ativos e de transações, a Solana ela está na frente da Ethereum. Então, até nesses dois indicadores aí, que são dois indicadores extremamente interessantes para uma análise fundamentalista, estamos empatados. Vamos para o próximo indicador. E quando a gente vai falar do próximo indicador, como eu falei aqui para vocês nesse gráfico, que a gente tem uma descentralização da Ethereum, que causa ele ter um volume um pouco menor de transações, se a gente for comparar os dois ecossistemas, a gente consegue perceber o que? Olha só. As taxas na Solana, né? Vamos lá, performance, TPS, né? Transações por segundo. E guardem essa métrica, porque essa é bem interessante. Transações por segundo. A Solana, ela é bem superior à Ethereum. Sobre taxas, né? Valores de taxas, né? Low costs aqui. A Solana, ela é bem superior à Ethereum também. E dos indicadores aqui para baixo, a Ethereum ela vai começar a ser bem superior, principalmente nesse ponto aqui que eu quero trazer para vocês, que é a descentralização. Liquidez é importante, developers ali, né, desenvolver na rede, a experiência do desenvolvedor é importante, mas descentralização, galera, olha só, a Ethereum ela é muito superior à Solana em relação à descentralização e eu vou explicar para vocês por quê. Se a gente pegar aqui, e aí eu vou explicar um conceito para vocês que é o seguinte, vou dar mais um aqui. A Ethereum ela possui atualmente 5 clients. O que é esse client, Felipe? Vamos supor que eu tenho 32 Ethereums, você tem 32 Ethereums, você quer executar um nó de rede na sua casa, você quer se tornar um validador da Ethereum, você precisa utilizar um algoritmo específico, um client específico para rodar esse nó de rede. Se a gente tem 5, igual é o caso aqui da Ethereum, vou voltar para a tela aqui. Se por um acaso algum desses aqui falha, se algum desses aqui para, nós temos outros 4 validadores de rede, né? A gente tem aqui o principal, que tem 41% dos nós sendo executados por eles, mas tem outros aqui. Nós temos 5 no total, então a gente tem uma descentralização entre 5 clientes diferentes. Quando a gente já vem para a Solana, aí a gente tem um problema. A Solana melhorou com a criação do Gito Client, né, da Solana, mas antes era só a Solana Labs. Era o único cliente que tinha da Solana. Então, assim, aquilo que a gente vê, a rede da Solana parou, puxa a tomada, coloca na tomada de novo para ver se reinicia. É disso aqui que a gente está falando. Só que a Solana, ela tem aqui, ó, a gente não tem ainda a dimensão do tamanho que vai ser o cliente da Firedancer, que vai ser um novo cliente que vai ser lançado, mas nós sabemos que vamos aumentar a diversificação da Solana, mas nesse ponto aqui, a Ethereum já tem os nossos 5 clientes aqui, ela vai ganhar no sentido de descentralização. Bem interessante nesse ponto, a Ethereum, ela ganhou novamente. Porém, contudo, todavia, lembra que quando eu mostrei para vocês esse gráfico aqui, eu falei que as transações por segundo, que é a performance, a Solana, ela ganha da Ethereum.
ela já ganha da Ethereum hoje. Só que com o lançamento desse novo client, o que eu quero mostrar aqui para vocês? A diferença que o Firedancer vai trazer na rede da Solana é um absurdo. Porque olha só, as transações por segundo na rede da Ethereum, a gente está falando de 13 a 20. Mas olha só, gente, a Solana mais a Firedancer, né, que é essa métrica aqui, de 400 a 500 milissegundos. Então a gente está falando de menos de 1 segundo, menos da metade de 1 segundo. Então ela vai ter um processo de transações por segundo muito superior à rede da Ethereum. E esse ponto, né, o Firedancer vai trazer duas melhorias, né? Aumentar a diversificação da rede e trazer mais velocidade para as transações que são executadas dentro da blockchain da Solana. Extremamente interessante, um ponto positivo para a Solana, né? Agora um ponto bem legal, galera, já indo para o final do vídeo, é só para vocês entenderem a dimensão do que é o Ethereum frente ao ecossistema cripto. A gente teve a criação dos ETFs de Ethereum. A gente não tem ETF de Solana ainda. Nos Estados Unidos, no Brasil, a gente lançou um ETF de Solana, nosso ETF Tupiniquim, mas o nosso ETF de Ethereum foi criado em julho de 2024, há poucos meses atrás. Vou pegar um gráfico semanal aqui da Ethereum, deixa eu dar mais um aqui, pronto, olha só. Aqui a gente teve a aprovação da Ethereum, julho de 2024. Eu vou pegar uma barrinha aqui só para a gente pegar do pavio até o topo. A gente cresceu, teve uma alta, né, em 2 semanas de 25% e 85%. Aqui não é o preço da Ethereum, não. Isso aqui é capitalização de mercado, só para vocês entenderem. A capitalização de mercado da Ethereum, em 2 semanas, a gente teve uma alta de 25%. Ela saiu de 340, foi para 420 e poucos. Só com a aprovação da Ethereum. Depois a gente teve queda, mas esses são outros motivos. Eu quero só para vocês entenderem o que significa isso aqui. Isso aqui foi um movimento de aprovação do ETF da Ethereum que impactou diretamente no preço. A gente tem aqui de valor de mercado da Ethereum hoje 2,88 bilhões de dólares. Então não é um brinquedinho pequeno, a gente está falando de muita grana. A Solana hoje tem 66 bilhões de dólares. Então, galera, em 2 semanas a Ethereum cresceu uma Solana e um pouquinho. Ela pegou, é como se a gente tivesse pegado todo o ecossistema da Solana e acrescentado dentro da Ethereum em 2 semanas. Então a gente falou aqui de indicadores, vamos lá. Inflação, tokenomics, a Ethereum é mais interessante. A gente falou de utilização das redes, né? A Solana ela é mais utilizada, ela tem mais endereços, ela tem mais transações. Então ela ganhou nesse ponto. Transações por segundo, né? Que é a TPS, né? A Solana ela é superior, então ela ganhou nesse ponto. Descentralização, a Solana é extremamente centralizada ali nos seus clientes. Vamos ter ali uma atualização, vamos ter ali o Firedancer, vai ser bem interessante para a Solana, mas mesmo com ele vai melhorar esse problema, mas a Ethereum ela continua ganhando. E a Ethereum ela já possui o ETF dela, né? Então ela já está na cabeça dos institucionais, já teve aprovação da SEC para ter o seu ETF americano, coisa que a Solana ainda tem que fazer. Então a gente teve essa métrica, né? Esse placar. O que eu posso dizer, né? Agora uma opinião bem sincera. Dá para ter na carteira Ethereum e Solana tranquilamente. Gente, isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas dá para ter na carteira Ethereum e Solana. Talvez para mim, nesse ciclo, o jogo mais seguro de se jogar é ter Bitcoin, Ethereum e Solana. Para mim, a Solana já alcançou o patamar de ser uma criptomoeda extremamente segura e resiliente, de tanto que a gente viu que toda essa queda que ela teve, ela já vem se recuperando aí ao longo do tempo. Qual que eu acho que vai se valorizar mais? Eu acredito que para esse ciclo que a gente vai viver, a Solana
ela vai ter mais upside, não que ela vai flipar, não que ela vai passar o Ethereum, mas ela tem mais possibilidade de crescimento, porque é muito mais fácil um ativo de 66 bi dobrar o seu preço do que um ativo de 300 bi dobrar o seu preço, né? Muito mais capital, tem que despertar muito mais interesse do mercado para fazer essa movimentação de preço. Então a Solana, ela ainda é pequena, ela ainda está seguindo os passos, né, para alcançar aquilo que a Ethereum já conquistou, principalmente o seu ETF americano. E nesse sentido, eu vejo que tokenomics, que é uma métrica extremamente interessante para mim, é a Ethereum, por isso que a minha posição, na minha carteira pessoal, Ethereum é muito maior do que a minha posição de Solana, mas eu tenho também Solana, porque eu acredito que nesse ciclo ela vai performar melhor que o próprio Ethereum e melhor que o próprio Bitcoin. Pronto, falei, tô leve. Obviamente que tudo pode mudar, isso aqui é todo um estudo de fundamentos e esses fundamentos podem ou não impactar no preço posteriormente, mas eu acredito que a gente vai ver uma alta muito maior em Solana do que de Ethereum nesse próximo ciclo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal da Coinext. Esse tipo de análise a gente sempre vai trazer aqui para vocês, então vocês assinem o sininho de notificação para receber todos os nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!